Desculpa, acabou acabando a bateria do celular. Então, aqui o processo tifoide, ele é muito importante, como eu tinha dito, não sei se gravou, mas enfim. Para, por exemplo, massagem cardíaca. Ele é parâmetro para várias outras coisas também. Massagem cardíaca, né? São 2 dedos mais ou menos acima do processo tifoide. Então, são vários, né? Aquela escuta do coração, tá? Não sei se o termo técnico é escuta, né? Mas escuta do coração também. Você tem como ponto de referência ali o processo tifoide, tá? Para fazer essa escuta. E outros parâmetros também, como eu já disse. Temos a clavícula nessa região aqui, tá? Como eu já disse anteriormente. Aqui é a escápula. E nós temos as costelas e cartilagem costais. Aqui nessa imagem dá para perceber que as costelas elas são projetadas para a parte anterior do corpo, tá? Elas saem da parte posterior, vêm para a parte anterior, só que elas não se conectam diretamente com o osso externo, tá? Elas se conectam com cartilagens que irão se conectar com o osso externo. Então essas em azulzinhos aqui são cartilagens costais, tá? Até aqui, ó. Para ver, toda essa parte azul são cartilagens costais. Essas costelas, tecnicamente, né, elas são divididas em costelas verdadeiras e costelas falsas, tá? Por que costelas falsas? Todas aquelas costelas que elas não interligarem diretamente com o externo são tidas como costelas falsas. Então nós temos aqui, ó, podemos observar costela 1 ok, 2 ok, 3 ok, 4 ok, 5 ok, 6 ok, 7 ok, aqui é costela 7, né? Todas elas estão interligando, tá, no osso externo. Entretanto, a partir da 7, ó, a 8, a 9, a 10 e a 11, elas não ligam diretamente no osso externo, tá? Então são tidas como costelas falsas. Ao todo, podemos dizer que temos 7 costelas verdadeiras e 5 costelas falsas, tá? Sendo 3 delas, a 8, a 9 e a 10, então a 8, a 9 e a 10, sendo 3 delas interligadas adjacentes, né? Uma na outra, e 2 delas não tendo nenhum tipo de ligamento, que são essas últimas 2 aqui, ó. Essa costelinha e essa outra aqui, que são importantíssimas para a proteção dos rins, tá? O professor citou que tem muita gente às vezes que faz cirurgia para ter uma cintura mais simétrica de repente, só que perde as proteções dessas 2 costelas, né? Retiram essas 2 costelas, eles perdem a proteção dos rins, elas são muito importantes para isso, tá? Aqui agora alguns pontos de referências muito importantes, tá? Para a topografia. Incisura jugular. É nessa regiãozinha aqui, ó. Dá pra gente sentir facilmente, ó. Então aqui no fim do pescoço a gente vê uma incisura, o nome exatamente, tá? Então essa região mais redondinha aqui, quando a gente passa a mão. Então é chamada de incisura jugular, que marca o início, tá? Da cavidade torácica. Então aqui marca o início da cavidade torácica. Aqui começa a cavidade torácica. Isso é um ponto de referência anterior, tá? Qual que é o ponto de referência posterior, que marca o início da cavidade torácica? Que está na próxima imagem, que é a proeminência vertebral, que é essa proeminência aqui. Quando a gente projeta a nossa cabeça para frente e passa a região, e passa a mão nessa região, a gente vê um osso mais saltadinho, né? Que é justamente, vê uma proeminência, né? Que é justamente a vértebra cervical 7, tá? Então, a 7ª vértebra cervical, que é a última também vértebra cervical, que marca o início da cavidade torácica também, só que na região posterior, tá? Região dorsal. E aqui, os 2 últimos, tá? Os 2 últimos pontos de referência, o professor não terminou essa aula, que é o ângulo do externo, tá? E nós temos aqui o processo Chiforte. Como eu já citei anteriormente, ele é um ponto de referência, processo Chiforte, que seria essa pontinha aqui que faz parte do osso externo, tá? Que é ponto de referência para vários parâmetros, tá? Massagem cardíaca, a escuta,
do coração em si, e tem outros pontos também. Ângulo do externo. Isso seria o ângulo do externo, tá? Nós temos aqui no externo, nós temos o manúbrio e nós temos aqui o corpo do osso externo, tá? Que é essa região maior aqui. Entre o manúbrio e o corpo do osso externo, nós temos essa região aqui, ó, tá? Parece uma divisãozinha, né? Nós conseguimos sentir. Coloca a mão na sua incisura jugular, tá? Que a gente viu aqui em cima, e desce uns 2 dedinhos para baixo. Você passando a mão assim. Se quiser, pode até estufar o peito assim, tá? Para você sentir uma ondulação, realmente uma ondulação que você consegue sentir, que é esse ângulo do externo, tá? Esse ângulo do externo é importante porque ele vai marcar onde que é a segunda costela, tá? Então ele marca onde é a segunda costela. E a partir disso, são mais médicos, tá? Eles vão contando as costelas para poder se posicionar e fazer, por exemplo, uma requisição correta de uma tomografia e tudo mais, tá? Então, esses foram os pontos importantes da aula. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo porque eu tô tentando passar tudo que o professor passou. Só que tem também nos slides, tá? Então, fique à vontade para estudar entre um e outro.